Muito bem, Mário, eu te convido para acompanhar com a gente como foi a agenda aí dos candidatos, o dia dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. A repórter Nani Cox acompanhou tudo e chega com detalhes agora. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com representantes de entidades ligadas ao turismo. Lula recebeu propostas de estímulo aos diferentes segmentos do setor, que sofreu com perdas enormes na pandemia em função das restrições de viagem e hospedagem. Os empresários também reclamaram do alto preço dos combustíveis. Lula se comprometeu a reduzir o valor do querosene de aviação se for eleito. Fui inaugurar uma fábrica de querosene de avião no Rio Grande do Norte, Clara Camarão. Nós produzimos o petróleo, sabe? Nós produzimos o querosene. Por que tem que ser tão caro? Por que o cara que sai de São Paulo para o Ceará paga um preço e o cara que sai daqui para a Argentina paga outro? Então nós vamos ter que equacionar isso, tá? Então, o que eu posso assumir de compromisso é que esse é um tema que está cravado na minha cabeça. O maldito preço do querosene de avião, para facilitar a vida das pessoas que querem viajar nesse país. O petista confirmou que não vai ao debate no próximo sábado. Lula também comentou recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro. O homem está dizendo que se não ganhar no primeiro turno com mais de 60% é porque houve problema nas urnas. Ou seja, quando ele diz isso, eu fico otimista, porque ele já está prevendo a derrota dele. Ele já está prevendo porque eu acho que não há como que o povo não tenha precificado já a saída, sabe, e a volta da democracia. E a gente quer voltar para fazer esse país, sabe, ser feliz outra vez. A candidata do MDB, Simone Tebet, cumpriu agenda em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e na capital paulista. A senadora disse que, se for eleita, vai financiar 50% dos custos municipais com saúde pública no país e atualizar a tabela SUS. Quem tem que fazer segurança pública no Brasil é o Estado brasileiro, municípios e estados. A arma é na mão da polícia. A polícia prende e a justiça julga. O cidadão comum tem que ser protegido. Em casos excepcionais, tem já pela legislação o direito à comercialização, ao porte e à posse de arma. Mas isso é apenas a exceção e tem que continuar assim. Em uma visita ao Centro de Operações e Inteligência no interior, Tebet voltou a defender a recriação do Ministério de Segurança Pública e se disse contrária à flexibilização do acesso às armas de fogo. A candidata ainda lamentou a confirmação da ausência de Lula no debate do sábado. O momento mais difícil na eleição mais importante da história do Brasil, aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas se esconde por medo, para não dizer o que vai fazer para o Brasil. Como é que alguém pode dar uma carta em branco para um candidato a presidente da República que vai ter o seu destino, o destino do seu povo, o destino de 215 milhões de brasileiros na mão? Espero que ele possa rever até o dia do debate, porque é muito importante que o ex-presidente possa dizer, inclusive, o que vai fazer, por exemplo, pela educação pública do Brasil. O candidato do PDT, Ciro Gomes, também cumpriu agendas em São Paulo. Ciro criticou o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por apoiar a candidatura de Lula. O pedetista questionou: o que pode sair daí senão um grande conchavo? E completou: alguém está sendo enganado. Ciro disse que é preciso renovar o sistema político. Não sou candidato a presidente do Brasil porque é fácil, sou candidato porque é necessário. Infelizmente, o sistema político brasileiro apodreceu e nós precisamos renová-lo. E é para isso que eu estou correndo o país, acordando cedo, nada me abate, nada me humilha, nem o fascismo de direita, nem o fascismo de esquerda, nem a prepotência do seu Lula, nem as arbitrariedades do seu Bolsonaro, nada me abate. Porque, para mim, a paixão que me guia é o amor ao Brasil, é o amor ao povo brasileiro e a convicção que eu tenho de que, se eu tiver oportunidade, eu faço história nesse país. Bom, José Maria Imael, da Democracia Cristã, participou de atos políticos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro e no centro da capital fluminense. Felipe Dávila do Novo visitou fábricas e se encontrou com empresários do setor da agricultura em Rio Verde, Goiás. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, esteve no Distrito Federal, onde participou de plenária na Universidade de Brasília e fez panfletagem.
Padre Kelmon, do PTB, se reuniu com lideranças da campanha em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, se encontrou com trabalhadores no Sindicato da Construção Civil de Fortaleza e depois com docentes também na capital cearense. Soraya Tronic, do União Brasil, ficou em São Paulo, onde se reuniu com a equipe da campanha. Vera Lúcia, do PSTU, viajou para Aracaju, no Sergipe, e deu entrevistas para veículos de Minas Gerais. Hora certa na PAN agora, 10h56. A gente continua falando dos candidatos à presidência da República. Agora o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que participou de evento na ONU ontem, onde ele discursou, ele relembrou a corrupção em governos do PT e exaltou a recuperação do Brasil na pandemia. O destaque é de Bruno Pinheiro. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura oficial da Assembleia Geral da ONU em Nova York na manhã desta terça-feira. O chefe do executivo relembrou os escândalos dos governos petistas e falou indiretamente de Lula, o seu principal oponente nas eleições deste ano. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Jair Bolsonaro exaltou o momento econômico do Brasil e relembrou o serviço do governo no enfrentamento à crise causada na pandemia. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, 1 litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. E durante um discurso de aproximadamente 20 minutos, o presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição relembrou a importância do agronegócio, destacando a segurança alimentar e classificou o setor como orgulho nacional. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Jair Bolsonaro disse que a defesa da família, do direito à vida desde a concepção e o repúdio à ideologia de gênero são valores fundamentais para a sociedade brasileira. Jair Bolsonaro ainda anunciou asilo para os padres, as freiras, católicos perseguidos pela ditadura na Nicarágua. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Ainda por fim, Jair Bolsonaro exaltou os atos de 7 de setembro. Neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Após a solenidade, Jair Bolsonaro se encontrou com os presidentes da Polônia, da Sérvia, da Guatemala e do Equador e conversou com o chanceler russo Sergei Lavrov. Depois do evento, o presidente foi recebido por quase 100 apoiadores para um almoço em uma churrascaria brasileira. Na chegada, Jair Bolsonaro tirou fotos e cumprimentou os presentes.
Parte do grupo entrou no restaurante, mas não ficou próximo do presidente e que comeu acompanhado da comitiva. Muito bem, a gente volta então com a Mayra, que está comentando os assuntos da política hoje aqui com a gente. Mayra, a gente viu nas últimas informações aí que os candidatos estão priorizando mais o Sul e o Sudeste, né? Será que é porque tem mais eleitores nessas regiões? O Norte e o Nordeste já está garantido aí para um dos candidatos? Não, há uma discrepância muito grande. O Sudeste, ele concentra uma parcela quase que mais da metade dos eleitores. Então, é muito racional que os candidatos queiram melhorar suas performances no Sudeste. Mas o que você mencionou anteriormente também é muito interessante. O Nordeste, que é a segunda região com maior número de eleitores, o Nordeste está muito decidido numa votação no candidato Lula. Então, há uma maior chance de reviravolta quando a gente pensa no Sudeste. Até porque no Sudeste você tem um perfil de eleitor de alta renda, de alta escolaridade, que são os eleitores que tendem a votar em Jair Bolsonaro. Há mais eleitores nesse perfil no Sudeste, né? Com mais renda, com mais escolaridade. Então, tendo em vista o fato de Jair Bolsonaro estar muito atrás nas pesquisas e com risco de perder no primeiro turno, faz sentido essa estratégia de se voltar para o Sudeste. Uhum. E qual a importância, na sua opinião, da participação dos candidatos em sabatinas e debates? Sábado vai ter um debate com os candidatos à presidência. Lula já informou que não vai participar. Para quem está na frente nas pesquisas, o que é melhor? Ficar quieto, não se expor ou nada está garantido ainda? Eu acredito ser racional, sim, quando você tem uma discrepância muito grande em termos de intenção de voto, não participar desse tipo de evento. Por quê? Porque pode haver um cenário no qual todos os outros candidatos se unem contra aquele candidato mais bem posicionado. E aí ser como se fosse uma saraivada de tiros por todos os lados, o que pode dificultar a performance desse candidato. Mas o candidato também não indo ao debate, ele pode sofrer muitas críticas, né? Dos outros candidatos e dos eleitores também, que podem querer ver o seu discurso, né? Vendo ele participando do debate, né? Certamente, mas porém, na sua ausência, não haverá saias justas ou momentos em que esse candidato possa ser pressionado e de alguma maneira performar mal. Mas você tem toda a razão. A ausência pode gerar esse espaço vácuo no qual os outros candidatos vão se arvorar e falar eventualmente até fake news sobre o candidato mais bem posicionado.